Os lançamentos horizontais. Vamos ver agora qual a diferença entre um lançamento horizontal e um lançamento vertical. A primeira diferença, e talvez a mais importante de todas, é que esse é um lançamento bidimensional, enquanto o lançamento vertical é um lançamento unidimensional. Porque um lançamento vertical ele se move em apenas uma dimensão, na vertical, para cima ou para baixo. Um lançamento horizontal ele está indo para frente e para baixo ao mesmo tempo. Então, nós temos dois movimentos. Nós temos um movimento na horizontal, onde ele vai para frente, e nós temos um movimento na vertical, onde ele vai para baixo. Movimento horizontal, onde ele vai para frente, e um movimento vertical, onde ele vai para baixo. Nós temos aqui um princípio muito importante, que é o princípio da independência dos movimentos. Isso é uma coisa muito legal porque o movimento na horizontal não influencia no movimento na vertical, o movimento da vertical não influencia no movimento da horizontal. Nós podemos calcular os dois separadamente. E aí, surge uma coisa muito tranquila aqui, porque qual que é a única aceleração que eu tenho? A aceleração da gravidade, que está indo para baixo. A aceleração da gravidade, que eu vou desenhar ela aqui, mas ela está em todo lugar, ela influencia apenas no movimento vertical. Ela não vai influenciar no movimento horizontal. Por isso, o meu movimento horizontal vai ser um movimento uniforme. Movimento uniforme. Enquanto o meu movimento na vertical vai ser um move. Mas que tipo de move? Ele vai ser um move em que a velocidade inicial na vertical ela é igual a zero. Aqui no primeiro momento tem apenas horizontal. Então, na vertical, ele vai se comportar como uma queda livre. Olha só. Eu posso calcular os dois separadamente, né? Calculando horizontal e vertical, e vocês já vão pegar que sempre é a mesma coisa. Sempre tem um passo a passo aqui para a gente analisar o que o exercício quer. Então vamos lá. Esse movimento aqui, essa bolinha, ela levou um peteleco para frente e ela começou a ir para frente e começou a cair ao mesmo tempo. E caiu até aqui. Esse movimento para frente, Vx, como é um movimento uniforme, ele vai ser sempre o mesmo. Olha só, sempre vai ser o mesmo valor, Vx, até o final do movimento, que acontece onde? No instante em que a bolinha encosta no chão. Nós vamos calcular até esse instante, que é aquele instante que nós sempre usamos, que é um tiquinésimo antes de encostar no chão. Então, a velocidade na horizontal Vx sempre vai ser a mesma. Se ele começa com 10, vai ser sempre 10. Se começa com 20, vai ser sempre 20, até o final. Já o movimento na vertical é um move. E como ele é um move, ele vai aumentar para baixo. Então, ele vai começar sendo igual a zero. Nós vamos chamar de VOY igual a zero, porque a velocidade inicial y é igual a zero. Começa a zero, e aí ele vai aumentando aos pouquinhos. Ó, aqui ele já é um pouquinho maior, VY. Aqui ele já vai ser um pouquinho maior, que é VY. E aqui ele atinge o seu valor máximo. VY. Então, assim, pessoal, muito tranquilo, né? Qual é a aceleração da gravidade? Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. Então, é menos 10. Então, a cada segundo que essa bolinha estiver caindo, a velocidade dela vai aumentar menos 10. Então, ela começa a zero, passou 1 segundo é menos 10, passou 2 segundos é menos 20, passou 3 segundos é menos 30, passou 4 segundos é menos 40, e assim vai, dependendo da altura. Para a gente utilizar
esse esqueminha aqui, nós utilizamos aquelas formulazinhas do move para a queda livre, para calcular toda essa galerinha aqui. Então vamos ver o que são, quais são, digamos, os carinhas mais importantes que nós temos que encontrar aqui. Eles são basicamente dois. Nós temos que encontrar o tempo de queda. Qual foi o tempo que essa bolinha demorou para cair? Né? E nós temos que encontrar o alcance horizontal. Vamos desenhar aqui o alcance horizontal, que nós vamos chamar de ΔS, que é quanto esse carinha foi para frente. Então, para calcular esse ΔS, vai ser o único momento em que nós utilizamos o movimento horizontal. Porque esse ΔS, pelaquela nossa formulazinha que nós sabemos, que a velocidade média é igual a ΔS por ΔT, se eu passo multiplicando ΔT, nós temos que esse carinha aqui vai ser igual a velocidade x vezes o tempo. Quem é esse tempo? É o tempo de queda. Olha só. Então, se eu quiser encontrar quantos metros essa bolinha foi para frente, eu só preciso utilizar o Vx, que geralmente nós temos no começo do enunciado. Ele já vem de graça para nós. E o tempo de queda que nós encontramos através do move e na queda livre. Mas então, como que nós encontramos esse carinha? Nós podemos encontrá-lo utilizando a fórmula da posição para um move, para uma queda livre. Quem é ela? Alguém lembra? Vamos ver se a gente lembra. É H igual a H0 mais VO vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Olha só, nós partimos desse carinha para encontrar o tempo de queda. Então, olha só, pessoal, o tempo de queda é o tempo para a bolinha vir aqui da altura inicial até o chão. Então, para encontrar o tempo de queda, eu posso considerar algumas coisas. Esse carinha eu vou chamar de VOY, porque agora nós temos x e y. Como eu quero achar o tempo de queda, essa minha altura aqui vai ser quem? Essa minha altura ela vai ser o chão. Então, ela vai ser 0, porque ela é o chão. E como eu estou trabalhando com uma queda livre, a minha velocidade inicial é igual a 0. Olha só, zerou. Sobrou apenas quem? Sobrou 0 igual a H0 menos G vezes T. Quem é esse tempo? É o tempo de queda, porque eu estou considerando o final ao chão, ao quadrado sobre 2. Essa formulazinha pronta, nós podemos passar esse carinha para cá, passar todo mundo, e nós temos que o tempo de queda ele pode ser encontrado facilmente fazendo quem? 2H0 sobre G, e isso aqui dentro da raiz. Olha só, pessoal, essa formulazinha aqui é pronta, então, para fins de nota livre, exercícios, vocês podem utilizar ela pronta já, mas é legal entender de onde ela veio, porque todas as formulazinhas que nós usamos em move, em lançamentos, elas partem daquelas 3 dos moves, que é da posição, da velocidade e Torricelli. Então, se eu quiser encontrar o alcance horizontal, quanto ele foi para frente, eu primeiro encontro o tempo de queda e depois encontro o Vx. Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui, um exemplo. Se eu quero encontrar... Percebam que a única coisa que muda aqui para o tempo de queda é a altura inicial. Tá? A única coisa é a altura inicial. Então vamos lá, eu quero encontrar qual é o tempo de queda de
um objeto que cai de uma altura de 80 metros. Isso aqui é bem clássico, vocês vão ver. Então, olha só. Basta fazer raiz de 2 vezes 80 sobre 10. 2 vezes 80 é 160. 160 ou é só cortar aqui, né? Corta 0 com 0. 16, raiz de 16, que é igual a 4 segundos. Olha só a molezinha. Encontramos que um objeto que cai de 80 metros demora 4 segundos para encostar no chão. Vamos ver agora qual que é o alcance horizontal. O alcance horizontal depende do Vx. Né? Então vamos imaginar que a velocidade inicial foi de... A velocidade inicial x foi de 20 metros por segundo. Então o alcance é o ΔS, é 20, que é o Vx, vezes 4, que é o tempo. Então o alcance é 80 metros. Então ele demorou 4 segundos para cair, e aí o alcance foi de 80 metros.